Existe un imperio silencioso en los Estados Unidos construido no sobre tierras o armas, sino sobre algo mucho más sutil, la confianza, el estatus y el crédito. Ese imperio mueve más de 1,6 billones de dólares al año y moldea el ritmo del comercio mundial. Pero, detrás de esa apariencia elegante también hay control, manipulación y una máquina implacable de cobro. Desde la era dorada hasta el mundo digital, American Express se destacó en un único arte: transformar la confianza en dinero. La historia comienza en la América de mediados del siglo XIX, un país en ebullición. La revolución industrial está cambiándolo todo, surgen fábricas. Las máquinas reemplazan el trabajo manual y el progreso se convierte casi en una obsesión nacional. Los Estados Unidos dejan de ser una nación joven y dispersa para transformarse en una potencia industrial. Los ferrocarriles comienzan a trazar líneas en el mapa americano, cruzando llanuras, ríos y montañas con vías de hierro que conectan ciudades y pueblos de una forma nunca antes vista. Son la columna vertebral del nuevo mundo, rápidas, eficientes y revolucionarias. Por primera vez, todo el país parece estar al alcance de un tren. Estas líneas de hierro liberaron a América. Hicieron que el transporte de mercancías y personas fuera mucho más barato y rápido. Y con ello despertaron un nuevo deseo colectivo, el de vivir a un ritmo acelerado. La gente quería más noticias, más productos, más confort, más lujo. Y fue en ese momento de transformación cuando surgió una nueva oportunidad, una industria completamente nueva, lista para aprovechar el caos del progreso y crear algunas de las empresas más poderosas de la historia estadounidense. Antes de eso, el transporte de mercancías era casi artesanal. Cartas y paquetes viajaban en diligencias, carretas, barcos de vapor o incluso a lomo de caballo. El proceso era lento, costoso y lleno de riesgos. Una simple carta podía tardar semanas en cruzar unos pocos estados, y muchos envíos simplemente desaparecían en el camino. Pero con el avance de los ferrocarriles, algo comenzó a cambiar. Nacía una nueva idea: el servicio de entregas express. En aquella época, entrega express significaba una revolución: velocidad. Estas compañías empezaron a contratar mensajeros de confianza, hombres duros, muchas veces armados, que viajaban a caballo en diligencias y, más tarde, en los recién construidos trenes. No transportaban solo paquetes, llevaban dinero en efectivo, lingotes de oro y documentos que podían decidir el destino de una ciudad. Un comerciante en Saint Louis ahora podía enviar fondos a Nueva York con seguridad. Una familia en la costa este podía mandar sus bienes más valiosos a California sin temor a perderlos. Por primera vez, rapidez y seguridad iban de la mano. Pero, como sucedía con casi todo en esa época, el sector estaba controlado por un pequeño grupo de gigantes. Empresas como Wells Company, Livingston, Fargo y Battlefield dominaban las rutas comerciales y se repartían el mapa de los Estados Unidos entre ellas. Y inevitablemente, esa división pronto se transformaría en rivalidad. A comienzos de la década de 1850, los ferrocarriles cruzaban el país rumbo al oeste. Las ciudades crecían a un ritmo frenético y la fiebre del oro de California encendía la llama de la ambición. El oro prometía fortuna, y donde hay fortuna hay disputa. Estas poderosas empresas comenzaron una verdadera guerra comercial, luchando por territorio, rutas y contratos hasta que las ganancias empezaron a desaparecer. Fue entonces cuando, en 1850, tres de esos grandes nombres se reunieron en Buffalo, Nueva York. De un lado, Henry Wellesley, el visionario astuto que había ganado fama transportando dinero y paquetes entre Albany y Buffalo. Del otro, William Fargo, el decidido, práctico y con la reputación de nunca retroceder ante las rutas más peligrosas del oeste. Y, por último, John Battlefield, el veterano, experto en los polvorientos caminos de las diligencias y en manejar los riesgos de la frontera. Durante años habían competido ferozmente robando clientes, dominando territorios y enfrentando asaltos con pistolas en mano. Pero ese día todos llegaron a la misma conclusión: seguir peleando significaría el fin para todos. Entonces decidieron hacer algo impensable: en unir fuerzas. El Tratado de Buffalo fue firmado, sellando la fusión de sus empresas en una sola. Y de ese acuerdo nació un nuevo gigante, la American Express Company. La guerra comercial había terminado, pero una guerra mucho mayor estaba a punto de comenzar. Los Estados Unidos estaban al borde de una ruptura. En 1861, el país se parte en dos. La elección de Abraham Lincoln enciende la mecha de la secesión. Los estados del sur se rebelan para preservar la esclavitud y su modo de vida. Para el comercio, aquel momento era paradójico: un desastre para muchos, pero una oportunidad de oro para unos pocos. El sistema económico colapsaba, el algodón se acumulaba en los puertos, los ferrocarriles transportaban soldados en lugar de mercancías, y el dinero dejaba de circular. Pero, en medio del caos, surgió una necesidad urgente. Alguien debía garantizar que las cartas, los valores y los suministros siguieran llegando a su destino. Allí entra William Fargo, ahora al frente de American Express. Ambicioso, determinado y estratega, veía lo que pocos veían. Mientras el país sangraba,
Él percibía una oportunidad para consolidar definitivamente el imperio de la confianza. Bajo el mando de William Fargo, American Express rápidamente se volvió esencial para el gobierno. Aseguró contratos para mover fondos y suministros durante la guerra civil, demostrando que sus mensajeros no solo eran valientes, sino absolutamente indispensables. Atraviesan territorios hostiles transportando dinero, medicinas y documentos que a menudo determinaban el éxito o el fracaso de las operaciones militares. En aquel tiempo, la logística no se limitaba a mover tropas. Había que entregar nóminas, órdenes oficiales, incluso medicinas a través de terrenos peligrosos, y American Express lo hacía de manera confiable. Muchas veces más confiable que el propio correo. Así comenzó a consolidarse su reputación, eficiencia, valentía y una confianza inquebrantable. Con el fin de la guerra civil, Estados Unidos entra en una nueva etapa. El país crece a un ritmo acelerado, surgen fábricas por todas partes, las ciudades se expanden y miles de inmigrantes llegan en busca de oportunidades. La economía despega como nunca, empujando a la nación directamente hacia la era industrial. Y en ese contexto, American Express sale de la guerra fortalecida, la empresa que entrega cuando todas las demás fallan. En 1881, James Conde Fargo, o J.C. Fargo, asume la presidencia de American Express. Era el hermano menor del fundador, pero no llegó para acomodarse en una oficina elegante. Comenzó desde cero como mensajero, cargando paquetes por las calles de Buffalo. J.C. tenía una convicción absoluta: American Express debía permanecer bajo el control de la familia Fargo. Para ello, rodeó la empresa de hermanos, sobrinos y primos, creyendo que así garantizaría lealtad y un poder inquebrantable. Dirigía con una disciplina rígida, casi militar, pero sabía que el control por sí solo no bastaba. American Express seguía siendo una empresa, ahora con el peso de toda una familia sobre los hombros de J.C. para expandir aún más el imperio. Necesitaba una gran idea y esa idea estaba a punto de surgir de un lugar inesperado. Durante la década de 1880, Estados Unidos crecía rápidamente, pero el dinero aún se movía lentamente. Transferir fondos era complicado, las familias luchaban para enviar salarios, los inmigrantes intentaban ayudar a sus parientes en el extranjero, y las opciones eran arriesgadas. El correo no era confiable, los bancos cobraban comisiones exorbitantes, y enviar dinero en efectivo era prácticamente una apuesta con la suerte. El pueblo necesitaba una solución segura, rápida y accesible, y American Express estaba a punto de encontrar esa oportunidad. American Express no solo identificó el problema, sino también la oportunidad. Bajo el liderazgo de J.C. Fargo, la empresa decidió invertir en algo que, sin saberlo, se convertiría en una auténtica mina de oro: los giros postales. Funcionaban de manera simple y genial. Un giro postal era como un cheque prepagado. En lugar de enviar dinero en efectivo por correo, arriesgándose a perderlo o ser robado, el cliente entregaba el dinero a American Express. La empresa emitía un papel con el mismo valor, y quien lo recibía podía cobrarlo en cualquiera de sus agencias. La idea era tan simple que parecía obvia, pero en aquella época era revolucionaria. La sociedad estadounidense nunca volvería a ser la misma, y la verdadera magia estaba en el float. Cada vez que alguien compraba una orden de pago, American Express se quedaba con el dinero hasta que fuera cobrado. Durante ese periodo, días, a veces semanas, la empresa podía usar, invertir y generar intereses con ese capital. Era una genialidad, el cliente se sentía seguro y Amex ganaba dinero simplemente por mantener el dinero en custodia. A medida que el servicio crecía, ese float se transformó en una máquina de generar beneficios. Lo que había comenzado como un simple servicio de entrega se convirtió en una pieza esencial dentro de las finanzas corporativas. American Express dejaba de ser solo una empresa de entregas rápidas. Ahora era una institución financiera confiable para millones de estadounidenses. Pero incluso esa innovación comenzaba a parecer pequeña frente a lo que estaba por venir. A finales de la década de 1880, J.C. Fargo viaja a Europa. Oficialmente, se trataba de unas vacaciones merecidas. Extraoficialmente, quería entender cómo American Express podía expandir sus servicios internacionalmente. Siguiendo la ambición global de América, en Europa llevaba una carta de crédito, el método tradicional para los viajeros, pero cuando intenta usarla en bancos extranjeros, todo sale mal. Los empleados lo hacen esperar, revisan su firma, convocan equipos enteros solo para confirmar que realmente era quien decía ser. Fargo, presidente de una de las mayores empresas de Estados Unidos, tratado como un sospechoso. ¿Cuánto más esperaba? Más irritado se sentía. Al regresar a Nueva York, todavía furioso, reúne a sus ejecutivos y les dice: necesitamos una solución más rápida, más segura. Los viajeros deben poder acceder a su dinero en el extranjero sin esta burocracia ridícula. No me importa cómo solo hagan lo posible. Ese frustración se transformó en orden. Y fue así que a próxima grande revolución da American Express comenzó a tomar forma. Fue así que en hace uma das maiores invenções da American Express, o cheque de viaje, simples, más revolucionario,
O funcionamento era directo, o cliente compraba un cheque en papel de American Express, assinaba una vez no caixa y novamente ao descontarlo no exterior. Se as duas assinaturas coincidissem, o dinheiro era pago. Y caso o cheque faz perdido o roubado, podía ser fácilmente substituido. No século XIX. Levar dinheiro para o exterior era un verdadeiro pesadelo. Carregar moedas pesadas o depender de cartas de crédito que demoraban semanas para serem procesadas era común. O cheque de viaje mudou. Tudo isso, un simples pedazo de papel, garantido pela Amex, tornou as viagens mais seguras e práticas. En 1905, milhões de dólares en cheques de viaje circulaban pelo mundo, a American Express. Antes apenas uma empresa de transporte e entregas, transformaba-se en un banco para o mundo das viagens. O futuro parecía promissor, mais do que nunca. Mas para o homem grave frente de tudo, a própria jornada estava chegando ao fim. No inicio de 1915, J.C. Fargo, con 76 años, desgastado por décadas comandando American Express con mão de ferro, vio sua saúde deteriorarse. Uma pneumonia foi o golpe final. J.C. Fargo morre en Nueva York. Por mais de 30 años, ele liderou a empresa, primeiro construindo e depois protegendo seu imperio. Sua morte abalou o mundo dos negocios. Fargo era conhecido por ser teimoso, controlador e por cercar a empresa de familiares. Mas também foi ele quem transformou o American Express, levándola de simples transportadora de cargas a criadora de produtos globais como vales postais y cheques de viaje. Quaisquer que fossem suas falas, sua marca nos negocios americanos era inmensa. Como a morte de Fargo, a era do controle familiar chega ao fim. George Taylor assume como diretor executivo e, quase imediatamente, começa a demitir funcionários como sobrenome Fargo, desfazendo o nepotismo e afastando antigos aliados do antigo presidente. O momento no poder ya ser mais crítico. Do outro lado do Atlántico, a Europa mergulha na guerra. En 1917, os Estados Unidos entran no conflito. A guerra é acentuada devastadora, mas para American Express nos servicios financeiros é acentuada uma oportunidade inesperada. Os cheques de viaje se tornam essenciais tanto para soldados quanto para civis. Confiáveis, onde o dinheiro em espécie é acentuado arriscado e os cheques bancários tradicionais se mostram pouco confiáveis. Os escritórios da American Express em Londres, París y otras grandes ciudades procesaban miles en pagamentos, consolidando a reputación da empresa como un banco verdaderamente global. Cuando a guerra termina, a American Express emerge mais forte do que nunca. Mas, de volta aos Estados Unidos, a empresa está prestes a enfrentarse a un maior rival atentado, o propio governo americano. A virada do século tras uma tempestade. Os Estados Unidos entram na chamada era progressista, quando o público começa a se cansar dos monopolios que sufocam a concorrência e ditam os preços. As ferrovias são desmembradas, as tende doile acentuada destruída. Até o aço e o tabaco sentem o peso da ira de Washington, nenhuma corporação, por mais rica que seja, se sente segura. O setor de entregas expressas era basicamente um cartel. Alguns grandes nomes, incluindo American Express, dividiam o país. Definiam preços e garantiam que ninguém mais pudesse entrar. Para o governo, eles éramos símbolo da ganância desenfreada. Para os correios americanos, eram rivais a serem eliminados. O golpe final chega em 1918. Enquanto a Primeira Guerra Mundial assola a Europa, o governo federal assume o controle das ferrovias. Ao mesmo tempo, todas as empresas de transporte expressas são obrigadas a sair do ramo doméstico. Perderam tudo de uma vez: 10.000 escritórios, 15.000 funcionários e seu negócio original de entregas. Curiosamente, o nome American Express permanece, mesmo que a empresa tenha deixado de ser uma transportadora há décadas. George Taylor entende que a empresa precisa mudar de rumo ou desaparecer. Ele se concentra em serviços financeiros, corta os laços com a antiga rede Fargo e moderniza a gestão. Por um tempo, funciona. Os cheques de viaje e as ordens de pagamento mantêm o fluxo de dinheiro, mesmo sem as antigas rotas de transporte. Mas quanto maior a empresa cresce, mais atenção atrai. E um dos maiores bancos de Wall Street está observando atentamente, o Chase Bank. No início da década de 1920, o Chase se aproxima da American Express com intenções claras. No final dos anos 1920, o Chase National Bank é acentuada uma das instituições financeiras mais poderosas da América, nascido da fusão de bancos antigos e apoiado por gigantes de Wall Street. Detém vilos llamativos e possui laços fortes como a elite empresarial. A grave frente do Chase está Albert Wiggins confiante, perspicaz e implacável, um banqueiro com ambição proporcional ao balanço patrimonial de seu banco. Ele acredita que o futuro pertence aos bancos capazes de controlar todas as áreas das finanças, incluindo pagamentos, transporte marítimo e viagens. Para Wiggins, a American Express parece o alvo perfeito para a aquisição. A princípio, a Amex acentuada pega de surpresa. George Taylor nunca tinha enfrentado uma pressão assim. O Chase começa a comprar ações, avançando silenciosamente por dentro, preparando o terreno para uma mudança que poderia redefinir o futuro da American Express.
George Taylor estaba encurralado. El lejano conseguía mais manter controle da sala de reuniones. Parecía que, finalmente, o Chase levaria melhor. As manchetes dos jornais tratavam o negocio como inevitable. Para o público. A American Express estaba prestes a ser engolida por un dos maiores bancos de Wall Street. Más a historia tina ou outros planos. Chega 1929 la terça-feira negra. A Bolsa de Valores de Nueva York entra en pánico. Investidores frenéticos corren para vender guasações a cualquier preço. Todos queren se desfacer delas. Ninguém quer comprar. De repente, até os títulos mais sólidos perden praticamente todo o valor. O colapso da bolsa envia ondas de choque por todo Wall Street. Para o Chase, o que parecía un trofeu torna-se un pesadelo. A aquisição da American Express fracasa enquanto o mundo financeiro desmorona ao redor. Irónicamente, a grande quebra salva a Amex. Semo Chase no comando, a empresa permanece independente. Mas a grande depressão não poupa ninguém. Empresas fecham, famílias perdem suas casas e o país entra em crise. Mesmo assim, a American Express, mais enxuta e ágil do que os grandes bancos, resiste a grave tempestade. Ela mantém seu foco no que realmente importa: ordens de pagamento, cheques de viaje e remessas confiáveis. Interrompemos esta transmissão para um boletim da United Press. Flash. Washington, a Casa Branca anuncia o ataque japonês a Pearl Harbor. A Segunda Guerra Mundial mergulha o mundo no caos, mas para a American Express serve um novo papel crucial. A empresa ajuda a financiar o esforço de guerra, vendendo títulos do governo e administrando cambio para soldados e empresas no exterior. Quando os soldados precisam enviar dinheiro para casa, a escola é acentuada clara, American Express. O serviço retorna com novos níveis de responsabilidade e competência, aprimorando belas habilidades e adquirindo outras completamente novas. Após a guerra, os Estados Unidos entram em uma era de prosperidade explosiva. Soldados voltam para casa, os subúrbios se expandem e as famílias adotam um estilo de vida cada vez mais consumista. A economia cresce, as pessoas viajam mais do que nunca e as companhias aéreas começam a se tornar um novo padrão de transporte. O público americano quer velocidade, conforto e modernidade e a American Express está pronta para acompanhá-los. A American Express se adapta e prospera nesse novo mundo. Seus cheques de viagem são mais confiáveis do que nunca. Mulheres, turistas e viajantes de negocios os carregam para todos os cantos. Os vales postais continuam sendo usados por famílias e trabalhadores, mantendo sua relevância no dia a dia. Enquanto a empresa ainda atende ao belo mundo de navios a vapor e documentos em papel, uma nova geração começa a inventar algo totalmente diferente. No inicio parece apenas uma pequena inovação, mas ela está prestes a transformar todo o país. O nome dessa revolução? Diners Club. Graças a Wall Street, os bancos começam a oferecer crédito de forma nunca vista antes. Nasce era do dinheiro fácil. Você podia comprar uma casa sem entrada, sem comprovar renda, sem praticamente nenhuma burocracia. O banco liberava o empréstimo. Não era apenas sobre taxas de juros, as condições eram flexíveis, quase irresistíveis. O cidadão comum, o Zé da esquina, de repente, conseguia crédito para comprar de tudo. E é acentuada nesse contexto que Serge Frank McNamara, empresário e executivo de crédito de Nova York, sempre buscando maneiras de fazer o dinheiro circular mais rápido. Numa noite fria de 1949, ele janta no meio que Van Grill, entretendo um cliente. Quando chega a conta, percebe que esqueceu a carteira. Envergonado, pede dinheiro emprestado a grave esposa. Esse momento ficou gravado em sua memória. Naquela época, já era possível financiar casas, carros e até máquinas de lavar. Mas McNamara se pergunta, e coisas menores? Por que não jantar? Meses depois, ele cria o Diners Club. O funcionamento é acentuado simples e revolucionário. Um membro recebia um payway no cartão de papel que podia usar em restaurantes participantes, em vez de pagar diretamente ao restaurante. O cliente assinava a conta usando o cartão. O Diners Club pagava o restaurante em seu lugar, e no final do mês, o membro recebia uma única fatura para quitar integralmente. Hoje isso parece normal, até óbvio, mas naquela época era uma revolução. Pela primeira vez, você podia sair de um restaurante apenas assinando seu nome, sem dinheiro vivo. Era confiança transformada em moeda. Ao final do primeiro ano, o Diners Club já contava com 20.000 membros e mais de 300 restaurantes. A notícia se espalhou rapidamente para os profissionais de classe média alta das cidades. Aquilo parecia o futuro, limpo, elegante, sem precisar lidar com dinheiro em espécie ou procurar troco. No final da década de 1950, a American Express era dirigida por Roel Fried, um executivo determinado que sabia que a empresa precisava evoluir ou desaparecer. Ao observar o crescimento rápido do Diners Club, Fried percebeu que o futuro era incerto. Se Amex quisesse se manter relevante, precisava agir. Foi então que a Hotel Corporation of America fechou um acordo com a American Express para participar do novo serviço de cartão de crédito Amex. O anúncio oficial foi feito e a
Empresa lanzaba seu primeiro cartão em 1958. O cartão era roxo, feito de papelão e funcionava assim. Você usava em lojas ou restaurantes, a Amex pagava a conta e, no final do mês, você reembolsava a empresa. Sem juros. Apenas uma fatura mensal. O lucro da Amex vinha de uma taxa cobrada dos comerciantes e de uma pequena taxa anual dos portadores do cartão. Reed acreditava que aquele cartão mudaria a empresa para sempre. Ele apostou sua reputação nisso, contratou milhares de representantes para cadastrar comerciantes, inundou rádio e TV com anúncios e transformou o cartão em novo símbolo de estetas. Mas no inicio. Nada funcionou. Os comerciantes necessitavam aceitar o cartão. Os pesquisadores não entendiam o problema. Aqueles cartões de papelão, desgastados e rasgados nas carteiras, pareciam inúteis. A American Express, antes sinônimo de classe e confiabilidade, começava a receber ligações furiosas de clientes frustrados, em poucos meses. A divisão de cartões estava prejudicando as finanças da empresa. Reed se recusou a ceder. Ele exigiu uma solução, num momento de inovação desesperada. A empresa mudou o material do cartão plástico. Foi uma das primeiras empresas no mundo a fazer isso. O novo cartão era elegante, durável e futurista, um verdadeiro pantão de virada. Em 1960, a divisão de cartões finalmente dá lucro nas décadas seguintes. O cartão se transforma em mais do que uma ferramenta de pagamento. Torna-se um símbolo, um distintivo de entrada em salas VIP, hotéis 5 estrelas e almoços de negócios em escritórios de canto. Como sucesso, a American Express começa a expandir seus serviços. Uma nova divisão passa a emitir recibos e cartas de garantia para negócios e remessas corporativas. Uma simples promessa, respaldada pela marca Amex, se transforma em um produto financeiro poderoso. Eles não estavam mais apenas movimentando dinheiro. Estaban vendendo a própria confiança. Mas a confiança, quando se torna uma arma, também pode ser roubada. E um homem estava prestes a fazer exatamente isso. Seu nome? Anthony De Angelis. Anthony Tino De Angelis não veio de família rica. Ele veio do Bronx, de uma família italiana trabalhadora, e aprendeu cedo a transformar pouco em gano, ou vender ua. Espírito comercial, cada negócio era um degrau rumo a mais poder. Na Segunda Guerra, na década de 1940, De Angelis já fazia dinheiro vendendo óleo de cocina e margarina para o exército americano. Depois da guerra, não parou, passou a comprar lotes gigantescos de caminhões tanques cheios de óleos vegetais como soja e algodão. Estocava, transportava, vendia. Conheceu o ofício por dentro, logística, armazenamento, negociação e, sobretudo, aprendeu a jogar o sistema ao seu favor. Na década de 1960, a American Express tinha uma divisão comercial que emitia recibos de armazém basicamente. Um atestado de que certa mercadoria estava guardada sob custódia. Esse recibo funcionava como garantia, você podia levá-lo a um banco e conseguir crédito porque o nome da Amex dava confiança. De Angelis entendeu o mecanismo e o manipulou. Comprava uma carga modesta, obtinha um recibo da Amex e então começava a articular fraudes sofisticadas, diluía o óleo. Transferia de tanque em tanque para confundir inspectores, reaproveitava o mesmo lote para obter múltiplos recibos. Cada recibo virava um novo empréstimo. Em pouco tempo, seu faturamento explodiu dezenas de milhões, depois centenas. Chegou a afirmar possuir $150.000 americanos em petróleo e chegou a controlar cerca de 25% do mercado futuro global de óleo de soja. Construíra um império poderoso, mas sustentado por papel, promessas e truques, e todo castelo erguido sobre mentiras tendía para ruir. Em 1963, o analista de Wall Street Rydex notou discrepâncias estranhas nos estoques que De Angelis declarava. O que Dex e depois o mundo financeiro descobriram foi chocante. Muitos dos enormes tanques que deveriam estar cheios estavam, na verdade, quase vazios. Alguns continham água do mar. Como apenas uma película de óleo por cima é suficiente para enganar uma inspeção superficial, mas incapaz de sustentar toda a fentecha financeira que De Angelis havia montado. As consequências foram imediatas e devastadoras. Anthony De Angelis foi indiciado por um júri federal por supostamente movimentar cerca de $39.000 americanos em recibos de depósito falsificados entre estados. Ele era o centro de uma teia de processos judiciais, e American Express, sem saber, havia garantido milos emativos que não existiam. A subsidiária de armazéns da empresa foi exposta, os investidores entraram em pânico e as ações despencaram. O CEO Howard Clark, que havia conduzido a empresa durante décadas de crescimento, expandindo o alcance da Amex para consumidores em todo o país, se viu humilhado. Sua reputação estava em jogo. E pior, esperava-se que a American Express cobrisse o enorme prejuízo causado por De Angelis dentro da empresa. O clima era tenso e combativo. A estratégia inicial era simples, lutar contra todos os processos e proteger os acionistas. O argumento parecia claro, a American Express não aplicou nenhum golpe. ¿Por qué deberían pagar pelos prejuízos? Mas havia quem pensasse diferente. Para um acionista, a confiança valia mais do que qualquer balanço patrimonial.
y esa accionista era Warren Buffett. Estamos en 1964, un joven Buffett con apenas 34 años. Hatin construido Yuma reputación sólida entre investidores electos. Cuando el escándalo de óleo de salada explode, el NAO entra en pánico. Ve Yuma oportunidad rara. En pocos meses, Buffett investe más de $13,000 americanos o es más de American Express cerca de 40% de seu fundo total. Nace de DAMX. Howard Clark encara un problema de $60,000 americanos o es. Él sabía que, legalmente a empresa NAO era obligada a resarcir los bancos, mas también sabía que Yuma vez perdida. A confianza pública jamás podría ser recuperada. Como apoyo de Buffett, Clark toma Yuma decisada o usada, reembolsar los bancos. Cada centavo. O conselho fica en choque. Algunos directores achan que Clark está arruinando a empresa. Asa su escaem. Algunos PDMS u a saída. Él se mantén firme. Buffett tiene Yuma avisado diferente. Marca bella mais do que as perdas inmediatas. Protegendo a marca o valor voltaria multiplicado. Y así me aconteceu. A decisado de pagar los bancos, se tornó un mayor investimento en marketing da historia da empresa. A American Express se transforma no nom que siempre cumple. A marca que siempre paga. Y esa confianza torna-se inestimable. A década de 1960 marca grandes transformaciones nos Estados Unidos. O país crece económicamente, mas también enfrenta agitación social, inflación crecente y a longa sombra da guerra do Vietnam. Más para empresas como a American Express. O mundo estaba se abrindo. O apetite por crédito ao consumidor crecía y oportunidades surgían en todos los cantos, cuando Howard Clark se aposentó. Dexou para atrás Yuma empresa más próspera do que nunca, y en seu lugar Serge James de Robinson III, un joven ejecutivo con experiencia, instinto afiado y ambición global, para Robinson. O crecimiento orgánico só levaba Yuma empresa te certo pantou. O verdadeiro jogo era más aquisições para isso. Vos se precisaba de un tipo diferente de lideranza. Alguien feito para fechar negocios, alguien que vise oportunidades onde otros vían obstáculos. O objetivo del era claro, a American Express no podía ser apenas confiable, ela precisaba se tornar un imperio, no apenas en viajes y cartoes, mas también en banco de investimento o corretaje. Seguro su todo. Y luego, Yuma empresa en rápido crecimiento en los bastidores de Wall Street chamou-se o atensao. En cuanto a MX construir a todo o seu negocio en confianza, protegiendo datos con chips, pagamentos tokenizados y verificaciones extras de identidad de vías AFK, muitas corretoras y empresas financieras operaban de manera completamente oposta. Negociando datos pessoais sem cualquier protesao. É acentuada aquí que entra Sandy Weil. Nacido no Brooklyn en 1933, filo de inmigrantes judeus trabalhadores, comenzó vendiendo ovos de porta en porta. Creció y consiguió un emprego facendo recados en Wall Street. Aprendendo na prática como vender, como negociar, como facer ligações a frío. Aprendeu sozinho, fazendo tudo com as próprias mãos. Aos 30 anos, Sandy estava pronto para construir algo próprio. En 1960, reunió 3 colegas y abrió una pequeña corretora. Rápidamente, él expandió el negocio, absorbiendo concorrentes y transformando empresa en Yuma Potencia 2.0. Na década seguinte, SOA corretora se tornou Shears & Low Brothers. Yuma gigante no mundo financeiro, exactamente o tipo de negocio que a American Express estaba procurando, en reuniones separadas. Os accionistas da MX y da Shears & Low Brothers aprobaram a fusão, a segunda maior corretora de Wall Street, se une a grave gigante internacional de cartões de crédito. No papel, parecía perfeito, mas na prática, rapidamente se mostró un desastre. Os dois mundos colidiram. Os operadores da Shears eran duros, arrogantes y obcecados por vitórias. A American Express era cautelosa, corporativa y metódica, y esa diferencia de cultura sería apenas o começo dos conflitos. A noticia se espalhou rapidamente. Os funcionarios da Shears desprezaban a burocracia, ignoraban jerarquías y até brigaban abertamente nas salas de reunião. Esa fusão no parecía Yuma fusão, parecía Yuma guerra civil corporativa. Jim Robinson tentaba manter tudo sob controle. O sono dele ainda estaba vivo, criar un supermercado financeiro global, onde cada cliente pudesse obter seu cartão, hipoteca y fundo mutuo da American Express. Ele continuó comprando empresas. En uma jogada usada, adquirió Lehman Brothers, un nom de prestigio, tradição y respeto en Wall Street, forjado a ferro y aço. Mas por trás da fachada, o imperio estaba rachando. Ascensos nunca diminuirán. A Shears se sentía sufocada pela MX. A MX não entendía a cultura da Shears. O Lehman se recusaba a ser gerenciado, os lucros permanecían baixos, as manchetes eran céticas y os investidores nervosos. Então veio a quebra de 1987. O mercado despencou, as receitas caíram drasticamente. A American Express, a parte da fusão, passou a ser vista como un pasivo. Para os accionistas y para o conselho, a culpa era de Jim Robinson. En uma decisão drástica, a MX anunció que iniciaría a busca por un sustituto para Robinson, que había dirigido a empresa por 15 años.
ele participaria da busca. Mas deixaria o cargo assim que um sucessor fosse escolhido talvez já no ano seguinte. No inicio da década de 1990, a Amex se encontrava em uma encruzilhada. A empresa era grande demais, lenta demais, cheia de partes móveis e precisando de uma nova direção. E acentuada aí que entra Harvey Goldlab. Sua missão era clara, reconstruir a confiança. Cortar custos y transformar un negocio de cartões en una máquina eficiente y lucrativa. Mas os tempos había mudado. Uma nova geração de cartões inundaba o mercado. Cashback, milas, promoções de supermercados. A competição era feroz. Goldlab enxergou uma oportunidade, não competir apenas por preço, mas fidelizar clientes. Dessa estratégia nasceu o programa Membership Rewards. Uma inovação que transformaria o relacionamento da American Express com seus clientes e consolidaria sua posição no mercado. Em vez de oferecer cashback, a American Express decidiu dar pontos. E esses pontos podiam ser trocados por voos, hotéis, jantares e um mês. Imagine a cena, meu voo 139 parte em 20 minutos. Mas só lugares na primeira classe. Perfeito, vou aproveitar. Ok. Estou chamando meu voo. Hora de ir. Plano alternativo acionado. O Membership Rewards aparecia exatamente quando você mais precisava. Parecia generosidade, mas na verdade era pura genialidade empresarial. Funciona assim cada vez que alguém usava um cartão Amex. A empresa recebia uma taxa do comerciante. Quanto mais os clientes gastavam para acumular pontos, mais a Amex lucrava. E muitos desses pontos nunca eram resgatados. O que fazia com que o custo real para a empresa fosse bem menor do que os clientes imaginavam. A combinação de psicologia e dinheiro era brilhante. O Membership Rewards se tornou um enorme sucesso. Os portadores de cartão adoravam, os comerciantes viam aumento nas vendas e a Amex, finalmente, se via grave frente da concorrência. A década de 1990 trouxe uma prosperidade sem precedentes. A América crescia a passos largos. A febre das empresas Pantone eletrizava Wall Street. Os consumidores tinham crédito de sobra e um otimismo contagiante. Startups da internet explodiam no mercado e a riqueza tecnológica se espalhava pelos subúrbios. As pessoas gastavam livremente, comprando luxo, experiências e estetas. A economia parecia um supercarro em uma estrada aberta. Para a American Express, o momento era perfeito. A marca, que antes evocava navios a vapor e cheques de viaje, ella estava associada a cabines de primeira classe e suítes de hotéis boutique. Ela se transformava em um símbolo de estilo de vida. Um cartão que dizia, você chegou, o Platinum Card se tornou icônico. Sua base de clientes cresceu globalmente, tornou-se elitizada e leal e a empresa se firmava como líder no mercado de luxo e crédito. Então, de repente, tudo para o impensável acontece diante dos nossos olhos. O World Trade Center, ambas as torres, simplesmente desapareceram. E, de certa forma, todos nos sentimos vítimas dessa tragédia. Era a manhã de 11 de setembro de 2001. As torres caíram e com elas, o World Trade Center, sede global da American Express, foi duramente atingido. 11 funcionários morreram. E o escritório foi completamente destruído. Perdemos 11 colegas, profissionais que faziam parte da nossa família. Como você pode imaginar, o impacto foi devastador. Eu não estava lá. Estava em Salt Lake City, mas mesmo a grave distância, a experiência foi quase inacreditável, mesmo diante de tanta perda. A American Express honrou todas as suas obrigações. Quando a poeira baixou, sua reputação não só sobreviveu, como se fortaleceu. Já nos anos 2000, a empresa estava maior do que nunca. O valor anual de transações disparou para centenas de bilhões de dólares. E sua presença se espalhou pelo mundo todo. Não era mais apenas uma empresa de cartões de crédito, era uma gigante financeira, rivalizando de igual para igual com Visa e Mastercard em escala e influência. Mas quando você cresce tanto, o escrutínio aumenta. Suas taxas são altas, sua rede é acentuada poderosa e o governo do SEUA, junto com um número crescente de comerciantes, começa a fazer perguntas difíceis. No início dos anos 2000, os varejistas americanos chegaram a um ponto de ruptura. Durante anos, eles reclamaram das gigantes dos cartões de crédito Visa, Mastercard e American Express. Em 2010, essas reclamações se transformaram em processos judiciais. O esquema era simples, mas poderoso. Cada compra gerava uma taxa para a loja, às vezes acima de 2%. Mas o real poder estava nos contratos. As lojas não podiam indicar aos clientes cartões mais baratos, nem revelar quanto pagavam em taxas. O Departamento de Justiça entrou com uma ação civil antitruste no Tribunal Distrital para o Distrito Leste de Nova York, contestando as regras da American Express, Visa e Mastercard. Essas regras impediam aos comerciantes de oferecer descontos ou recompensas aos consumidores, mantendo os clientes pagando mais por suas compras. Bilhões de dólares estão em jogo. E se os tribunais decidirem contra as gigantes dos cartões, os danos podem ser históricos, abalando todo o setor financeiro. Entre as maiores penalidades antitruste da história dos Estados Unidos.
A propria estrutura do setor poderia desmoronar da noite para o dia. Em 2010, Visa e Mastercard, junto a 7 procuradores, GE Estados e o Departamento de Justiça, chegaram a um acordo para resolver um processo antitruste. Mas American Express dice que iria contestar. Naquele caso, o problema estava numa regra simples, mais poderosa: se uma loja aceitasse seu cartão, ela não podia informar qual cartão custava mais caro nem oferecer desconto por usar um cartão mais barato. Para Visa e Mastercard era apenas burocracia, elas resolveram o caso rapidamente, abandonando a regra para evitar o tribunal. Mas para Amex, comandada por Ken Snow, a questão era tudo menos trivial. Snow era disciplinado, calmo, preciso e focado. Para ele, aquelas regras eram a proteção do modelo de alto custo e alto valor da empresa. Semelas, os comerciantes poderiam pressionar os clientes a escolher cartões mais baratos, e a vantagem competitiva da American Express desapareceria. Snow tomou a decisão, a Amex lutaria. A batalha nos tribunais se estendeu por anos. A American Express perdeu no tribunal distrital, recorreu novamente. E o caso finalmente chegou à grave Suprema Corte. Na decisão final, a corte ficou ao lado da American Express, confirmando que a empresa podia manter suas políticas que impediam aos varejistas de direcionar os clientes para cartões de crédito com taxas de transação mais baixas, enquanto Visa e Mastercard reescreviam contratos e pagavam acordos. A American Express saiu ilesa. Ela apostou tudo na força de seu modelo e ganhou a validação mais alta possível, o apoio da mais alta corte do país. De 2010 a 2025, os Estados Unidos passaram por ciclos de expansão, recessão e renascimento. A economia se recuperou da grande recessão, enquanto a disrupção tecnológica transformava compras, viagens e serviços bancários. Os consumidores adotaram smartphones e carteiras digitais, e o crédito se tornou mais onipresente e instantâneo do que nunca. A American Express surfa nessa onda com maestria. A cada ano, os clientes gastam mais de $1 trilhão usando seus cartões. A receita debe alcançar $77 americanos até 2025, enquanto os lucros anuais permanecem acima de $10. A Amex continua sendo o cartão preferido de viajantes, empreendedores e da élite global. Em 2018, Stephen J. Skerry assume como CEO. Após ingressar na empresa em 1985, sua missão é acentuada clara: investir em inovação digital, fortalecer programas de fidelidade e expandir o alcance da Amex globalmente. O modelo funcionava por uma razão simples: disciplina e confiança. Os comerciantes reclamavam das taxas mais altas, mas pagavam. Os clientes gastavam mais, davam mais gorjetas e permaneciam fiéis. As recompensas mantinham a lealdade. E muitos pontos nunca eram resgatados ou custavam menos para a Amex do que os clientes imaginavam. Nesse meio tempo, a empresa retina o dinheiro pelo tempo suficiente para gerar juros. Tudo se resumia a confiança e prestígio. Foi isso que permitiu que a Amex cobrasse mais e ainda prosperasse. Em 2025, a American Express valerá mais de $200 americanos em Wall Street, processando trilhões em gastos globais e se destacando como uma das marcas financeiras mais confiáveis do mundo. Mas, no setor financeiro, a confiança é acentuada frágil. E essa mesma confiança que sustenta impérios pode estar sempre a um passo do colapso diante da próxima crise.